Canal YouTube Sistema Leves Dias. Todo o conteúdo do programa a seguir é de responsabilidade dos seus idealizadores. Sistema Leves Dias. Saúde e bem-estar para prosperar e ser feliz. Aqui você vai encontrar saúde e bem-estar para prosperar e ser feliz. Sistema Leves Dias. Sistema Leves Dias. Núcleo Uno Equilibrium. Vivências terapêuticas holísticas. Começa agora Momento Uno Equilibrium. Boa noite, olá. Não temos como dizer a vocês a emoção de hoje no nosso primeiro programa Momento Uno Equilibrium. Ele está sendo transmitido para o planeta inteiro. Como eu havia dito antes, né, ele está sendo transmitido também para outras dimensões. Por que não? Né? É som, é átomo que está sendo transmitido. Então é com muito prazer, né, que começamos esse programa de hoje com um tema bastante interessante, que é a base da vida e da qualidade do nosso ser, né, que poucas pessoas, né, que têm um entendimento específico disso aqui, né? O tema de hoje é os 3 pilares da vida salutar longeva, tá? Que daqui a pouco nós vamos estar explanando cada item, cada pilar para você, tá bom? E agradecer mesmo aqui já a você que está aí conectado com a gente, né? Principalmente que entraram pelo site, né? levesdias.com.br. E quem vos fala, para quem está fazendo a primeira conexão, é o terapeuta holístico Levi Dias. Com muito prazer mesmo que damos início a essa primeira versão do programa Momento Uno Equilibrium. E você que está conectado, convide seus amigos, suas amigas, não importa, quem o seu coração puxar, conecte, busque alguém, mande mensagem, que estamos aqui até as 24 horas de hoje, até a meia-noite. Lembrando a você que este programa vai acontecer às terças e quintas-feiras, das 22h30 à meia-noite.
você que está conectado em outra parte que não seja o Brasil, dê um toque, entre no nosso Facebook ou acesse o WhatsApp. Estamos aqui para atender você e algumas perguntas que você queira saber sobre os temas dos 3 pilares, da vida salutar longeva. Já já vamos explicar um pouquinho. Enquanto isso, vamos ficar com um pouquinho de música.
o aspecto de como que está a nossa cultura. Será que nós buscamos estudar, buscar novos conhecimentos? Como que fica isso? Então são situações que nós precisamos saber, buscar esses conhecimentos para que nós consigamos futuramente saber dirigir o nosso corpo e a nossa espiritualidade. E muitas vezes as pessoas comentam, misturam a espiritualidade com energia. Na verdade é tudo uma coisa só, mas as pessoas levam esses lados da energia para o seu tipo de cultura, para a sua educação. Então é muito importante nós termos esse conhecimento de mente aberta para colher essas informações e saber achar o nosso meio. Então, a nossa primeira coluna, ela precisa ser entendida muito bem, porque está ligada ao nosso aspecto mental, à nossa educação, ao nosso meio vivencial. Precisamos buscar conhecimentos, ter noção do que é bom, do que é ruim, para que nós consigamos ter uma média em cima desse meio. Então é muito importante que nós consigamos saber administrar o aspecto mental, né? Porque se a gente fica sempre pisando em cima, né, da mesma tecla, com os procedimentos de falta de rigidez, falta de flexibilidade mental, nós vamos nos condicionar a somatizar algum tipo de doença. Tá bom? Em seguida, agora vamos ouvir mais um pouquinho de música e já voltamos com mais. Vamos falar da segunda coluna, tá bom? Já.
Momento Uno Equilibrium. Você conhece a editora Alfabeto? Deseja editar seu livro e ter sucesso nas suas vendas? A editora Alfabeto está no mercado de livros há mais de 14 anos, com edições de sucesso de vendas, e há 20 anos como distribuidora no Brasil e exterior. Sua missão é espiritualizar e distribuir cultura às pessoas. E mais informações, acesse www.editoralfabeto.com.br e conheça o que a Editora Alfabeto tem a oferecer de melhor a você. Muito bem, estamos de volta. Nem anunciamos, né, o nosso intervalo, nosso break, né, mas estamos aqui de volta. E eu gostaria muito de saber como é que está indo aí, pessoal. Como é que se está tudo bem, se estão conseguindo nos ouvir aí onde você está. Para nós é muito importante ter esse feedback, porque aos poucos nós vamos melhorando, né? Só nos perdoe algumas falhas, porque como é começo de tudo, sempre pode haver algo que não seja condizente, né, a uma transmissão de rádio, né? Mas fiquem tranquilos que nós vamos buscando um meio de estar melhorando cada vez mais. E não deixem de estar acessando, né, o site www.levesdias.com.br e também acesse o WhatsApp, né, que está no nosso anúncio. Também podemos trocar muitas ideias por ali, algumas questões que você queira saber, né, a respeito das nossas 3 colunas, né? E agora nos resta falar sobre o quê? Falar sobre a segunda coluna. Exatamente, a segunda coluna. E a segunda coluna é o corpo. Como que nós conseguimos entender o nosso corpo? Ele está relacionado à nossa alimentação, está relacionado ao nosso comportamento de exercícios físicos, às nossas atividades funcionais, então à diversão, ao lazer, ao sexo, à alimentação. Tudo isso está relacionado à segunda coluna, né, que é o corpo. E poucas pessoas dão valor necessário ao corpo. Por quê? Normalmente eles viciam em algum tipo de comida, de alimento, né, que leva ela a comer a mais aquilo ali pelo fator sequestrador que existe no paladar. O vício, o marketing, né? Existe o marketing visual, o marketing sensorial. Todos esses mecanismos, eles fazem com que nós também fisga a nossa mente e consequentemente passamos a comer, a ingerir o alimento. Falamos até num grosso modo de comedores, né? Porque é impressionante como as pessoas hoje comem demais, exageram na sua alimentação, sobrecarregam os seus órgãos internos e consequentemente o corpo sofre. Não se exercitam, ficam muito tempo parados, né, pela alta tecnologia que existe hoje no nosso meio. Então, dessa forma, as pessoas vão ficando, como dizer assim, paradas, deixam de movimentar o corpo e consequentemente vai se instalar uma doença, uma comorbidade. E em cima disso que nós
buscamos pegar as pessoas, aproximá-las, trazer elas para perto da gente, para que conseguimos estimulá-las a exercitar, a ter hábitos alimentares salutares para que não adoeça futuramente, né? O maior problema que nós temos hoje com as pessoas é o excesso de alimentação de um tipo só, e principalmente dos alimentos industrializados, que a grosso modo, né, é como se a máquina ela comesse o alimento, pegasse todos os nutrientes, as enzimas principais, e ela jogasse uma excreção, né, que seriam os pacotes. É como se nós, seres humanos, estivéssemos comendo aí as excreções das máquinas. É uma visão holística importante de você analisar, entendeu? Você pega o alimento industrializado, a máquina tira todo aquele processo de riqueza dos alimentos, as enzimas, os sistemas energéticos, e só vai sobrar o quê? Uma massa morta, misturada, e você vai comer aquele alimento empacotado, sem vida, que nós chamamos de alimentos mortos. Então, o que nós precisamos dar conta desta parte do corpo? Principalmente dessa parte do corpo, quando você vai buscar o comportamento mais de mobilidade, simplificar as suas movimentações, deixar um pouquinho de utilizar mecanismos que nos deixam confortáveis. O excesso de conforto em nosso corpo nos leva realmente a uma comorbidade, leva a um tipo de doença, costumamos falar sobre a preguiça, e em cima disso vem as doenças leves, né? Até mesmo a parte de alergia, se você não movimenta o corpo de uma forma equilibrada, você não tem como expelir as toxinas do corpo. Então é em cima desse processo que nós precisamos colocar as pessoas em movimento, sempre procurar fazer atividades rudimentares, aquelas coisas mais simples que normalmente a gente deixa para fazer no final de semana. Durante a semana dá para fazer um pouquinho. Escolher alimentos os mais rudimentares possíveis, os mais simples, que você costume manipular o alimento para poder cozinhá-lo de uma forma sem que cozinhe demais. O quanto mais cru, melhor. Entendeu? São coisas simples que o nosso corpo agradece, essa parte da ingestão. Mastigação, ativar o seu paladar também é muito importante. E é por aí que nós precisamos buscar a nossa qualidade de vida. Colocar o movimento, deixar um pouco o carro, costumar andar um pouco na sua rua, conhecer a vizinhança. Todos esses comportamentos, eles nos alinham à parte do gasto energético. É por aí que nós precisamos, o acúmulo dessa movimentação é que te leva a um gasto energético eficiente. Não é simplesmente fazer só o exercício, só ir para a academia, mas é você colocar o seu corpo em movimento, sem excessos. Aproveitando, né, eu como educador físico, né, há mais de 20 anos, nós sempre colocamos em pauta: não exagere nos exercícios físicos. Todos os exercícios físicos de alta performance, consequentemente, vai te levar a um tipo de lesão. Não agora, mas futuramente, um excesso do desgaste das suas articulações e, consequentemente, do todo o teu sistema fisiológico. Então, o exercício moderado, você não é atleta profissional. Isso é uma situação muito importante de nós levarmos em consideração. Então, o esporte moderado, uma alimentação moderada, praticar o lazer, a socialização, tudo isso nos leva a uma qualidade de vida eficaz. Aproveitando, eu quero
né, mandar um alô aqui, né, muito legal para você que está nos acompanhando desse outro lado, né, com a paciência, prestigiando, né, o que nós estamos passando a você, principalmente dos nossos interagentes, né, que estão online, que já sabem um pouco da nossa filosofia, então só estão confirmando. Então o nosso agradecimento imenso a cada um de vocês, que se eu for falar aqui, mas vamos lá, eu vou puxar aqui os nomes das pessoas que estão aqui, e por favor identifique-se aí na onde que você está, para que nós consigamos anunciar aqui, tá bom? Então vamos lá, a Maria Lúcia, aqui de Santo André. Muito bem-vinda, Maria Lúcia, você está aí já ouvindo a gente há algum tempo. O Alexandre Dias, de São Paulo, lá de Interlagos. Muito bem, Alexandre, meu primo, muito bem, parabéns, obrigado aí pela audiência. Temos também a Flávia de São Paulo, né, que está ouvindo uma das nossas interagentes. Seja bem-vinda, Flávia. Daqui a pouco vamos falar sobre a terceira coluna, o terceiro pilar, que é a espiritualidade. É muito importante que tentamos isso, mas vamos responder aqui algumas perguntas. Vamos ver aqui. Tem uma ouvinte perguntando sobre a questão do estilo de alimentação. Para as pessoas que não ingerem carnes, né? Vocês não perguntam, então tem gente perguntando, né? Então eu agradeço, né, a pergunta dessa ouvinte. Ela pergunta sobre a questão da carne, gente. Como é que fica uma pessoa que não come carne? E se nós formos buscar essa questão sobre a carne, precisamos buscar a história, né? No passado, o início de tudo, as pessoas não ingeriam carne. Isso aí foi de acordo com a descoberta do fogo. Quando começaram a cozinhar, a queimar a carne, ficou mais fácil de você ingerir, né? Então a carne, normalmente, por algumas civilizações, rasgavam a carne crua no dente, né? Por isso do nosso canino. E então a questão da carne é bastante questionável hoje, né? O uso da carne. Se você já nasce sem a intenção de usar a carne, não há problema algum. Hoje já conhecemos muitas pessoas que têm essa percepção de não comer a carne em si, né? No máximo que eles ingerem
é o leite. Mesmo assim, podemos condenar também o leite, porque nós não temos mais umas enzimas que metabolizam o leite. Então nós temos muitas toxinas, né, que são originadas do consumo de leite. E alergias, né, muitos problemas de saúde originados justamente pelo consumo de leite. Mas não tem como tirar isso das pessoas. Então o certo, como nós pedimos, é reduzir bastante mesmo o consumo de leite. E com relação à carne, é relativo para cada um, é opcional. Mas se você quer deixar de comer a carne, deixe de coração. Não force o seu organismo a isso. Então se permita deixar de consumir a carne, é muito importante também, né? Vamos procurar ingerir os alimentos vegetais, né, os legumes, né, que tem muito a ver com o nosso metabolismo, tá bom? Se tiverem mais alguma pergunta, podem perguntar, tá bom? Vamos um pouquinho de música agora. Essa música é como se fosse uma viagem ao espaço. Aumente o seu som. Se você estiver com fone de ouvido, melhor ainda. Aumente o som. Feche os olhos e deixe a sua mente voar na frequência desse som. É como se você estivesse voando pelo espaço. Boa viagem.
Momento Uno Equilibrium.
Essa é só para acordar um pouquinho, moçada. Vamos para um break, depois voltamos para responder a pergunta da Flávia e da Maria Lúcia. Núcleo Uno Equilibrium. Vivências terapêuticas holísticas. IDEPS, Instituto de Desenvolvimento Pessoal de Ensino Superior. O IDEPS está há mais de 8 anos no mercado e atua na criação e coordenação de cursos de pós-graduação, capacitação profissional e aperfeiçoamento nas áreas de terapias holísticas, estética e administração. E tem um diferencial muito importante. O IDEPS tem convênio com a Estácio Uniradial, Faculdade de Ciências da Saúde, e com a ABRAT, Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, para a emissão do registro CRTH, Certificado de Responsabilidade Técnica Holística. Saiba mais em www.ideps.com.br. Momento Uno Equilibrium. Muito bem, estamos de volta. Como sempre, dando sempre um jeito para que consigamos terminar esse programa de hoje. E sou muito grato pela ajuda, pela assessoria da Márcia Sayuri, que nos assessora e nos ajuda aqui nos processos, porque enquanto eu estou tentando manejar esse console, o controle de som, os dados que estão aqui, mais o conteúdo. Então, de início, eu digo a vocês que não é fácil, mas é gostoso. É bom, é divertido, é adrenalina, é emoção. E a nossa gratidão a cada um de vocês que estão aí nos ouvindo, tá bom? E respondendo aqui a pergunta da Maria Lúcia sobre: é bom mastigar bem a comida e comer devagar? Você aconselha isso? Então, gente, um dos maiores problemas que nós temos hoje na sociedade é como as pessoas se alimentam, principalmente quando eles colocam a quantidade de comida na boca e não mastigam direito. Portanto, o sistema não consegue fazer o processo de degustação total. Principalmente porque a nossa língua tem setores onde existe a percepção do sabor, a parte ácida, a parte doce, a parte salgada, a azeda. E quando não mastigamos direito, o nosso sistema não percebe esses sabores. Então, aquele pedaço de comida, que você não digere na boca, a primeira parte da digestão, ela vai toda para o estômago, em pedaços. É como se as pessoas pensassem que o estômago tivesse dentes. Então é muito errado esse processo das pessoas comerem depressa, Até o pessoal de roça fala que as pessoas comem igual pato, jogando pedaços de comidas inteiras para o seu estômago e consequentemente carregando, arrastando o ar junto. Então o ideal, Maria Lúcia, é realmente mastigar bem o alimento, sinta o sabor do alimento. A partir desse momento que você consegue fazer a degustação, perceber os alimentos, com certeza a sua saciedade ela virá muito mais rápido. Normalmente você vai comer até às vezes 70% a menos de um prato de comida normal que você costumava comer, Então aí vem a prática. Coloque nesse mesmo prato de tudo um pouquinho,
para você ir comendo aos poucos. Se você colocar só um tipo de comida, você vai enjoar e vai deixar de comer outros nutrientes. Então, o segredo de você comer de uma forma simples, né, e aproveitar bem o paladar do alimento, é necessário mastigar bem, sentir o gosto dos alimentos, sentir o gosto do sal, né, do doce, do amargo, do azedo. Você percebendo isso, com certeza o seu corpo vai resgatar essa inteligência instintiva que nós já temos desde que é gerada a raça humana. Tá bom, Maria Lúcia? Bem respondido. E agora vamos responder a Flávia. Ela fez uma pergunta aqui. Você está por aí, Flávia? A Flávia pergunta: o bom humor ou o mau humor interfere na saúde da pessoa? Até que ponto? Gente, é só vocês perceberem as pessoas senis, as pessoas idosas. Percebam essas que vivem mais de 90 anos, vivem mais de 100 anos. Observem o estado de comportamento que eles têm, principalmente a falta, o humor que eles têm, né? A positividade que eles têm, aquela energia de estar sempre falando a positividade, a piada em si. Isso é muito importante. Então o humor, Flávia, é muito importante, porque o nosso pensamento, ele faz vibrar essas informações para as nossas células e, consequentemente, que nós vamos falar daqui a pouco a respeito da nossa aura, da nossa energia, do nosso espírito, né? Ele contagia nossa energia, consequentemente nós somos feitos de átomos com energia. E é por aí que realmente nós somos o quê? Nós temos essa assimilação, né? Essa assimilação do estado de humor, ao quanto que é o negativo da pessoa mal-humorada, que ela somatiza todo esse aspecto, essa energia densa para suas células. Então, é neste ponto que nós sempre pegamos aqui no Uno Equilibrium. Por que as pessoas não sabem administrar o seu estado de humor? Então, a pessoa passa fome, a pessoa não tem fé, foco e anuência no que está fazendo, realmente ela começa a ser sucumbida, e aonde ela começa a ter o que? A falta de paciência, a falta de tolerância para as coisas. Consequentemente, o seu humor vai ser abalado. Então, conforme eu penso, como eu ajo, reverbera no meu comportamento e vai instalar no meu corpo, Flávia. É assim que funciona, e consequentemente nós vamos ter um tipo de doença, um tipo de alergia, porque nós somatizamos essas frequências, né? E consequentemente nós vamos absorver e ser somatizado nos nossos órgãos. Sempre algum órgão vai sofrer a consequência do nosso fator energético, tá bom? Ok aí, Flavinha? Não estou vendo você falando. A Flávia está falando lá de Caldas Novas. Muito bem, Flávia. Aproveite bastante aí as suas férias, tá bom? Aí um abraço para seu esposo e para sua mãe também que está aí, tá bom? Vamos agora partir para o outro assunto. Qual que é a outra coluna, né? Qual que é qual que é a outra parte mais importante, que eu digo até tão mais importante quanto, né, as outras duas que nós falamos há pouco. Mas enquanto isso, um pouquinho mais de música para você. Vamos lá.
Enquanto você ouve essa música, procura respirar levemente com a boca, a região da boca. Deixa um pouco o nariz, deixa a boca entreaberta, solte as mãos, feche os olhos, deixa a respiração fluir levemente. Qualquer pensamento que vier em mente, não tente tirar, deixe fluir. Seja a observadora, o observador. Isso, vai voltando, abre os olhos, mexa a boca, voltando devagar. Momento Uno Equilibrium. Pois bem, agora vamos falar da nossa última coluna. Você sabe qual é? Podemos dizer que é a mais importante de todas, porque sem elas nós não existimos. Mas poucas pessoas dão valor a esta coluna.
Você já sabe qual é? Pois é, pessoal. Você que está nos ouvindo aí, cada um de vocês, nossa gratitude plena pelo seu prestígio, né, por nesse primeiro programa que estamos aquecendo, né, os motores, se ajustando ainda a programação, né, teremos mais novidades aí, mais interação, né, mas o que nós temos para hoje é isso, e vamos fazer com o coração. Já que ninguém respondeu, então vou dizer, é a espiritualidade, é o nosso espírito, é a nossa aura, é o nosso prana, é o nosso mundo atômico, em partículas, subpartículas, quânticas, é o que nós reverberamos, é o nosso ectoplasma, é o nossa aura, é a nossa espiritualidade. Cada cultura dá um nome de uma forma. O que nós queremos falar aqui sobre as 3 colunas, os 3 pilares para uma vida longeva, nós temos a mente, o corpo e a espiritualidade, a energia, o espírito. Então, quando nascemos, naquela concepção, né, a hora que aconteceu ali o óvulo, né, o espermatozoide, o óvulo, é como se tivesse apertado um pequeno botão, aonde dá todo o início de um processo de construção da nossa estrutura genética. E ali começa a se formar um ser. E aí hoje na ciência ainda tem muita dúvida a respeito disso, mas é ali onde é apertado o botão para que dê a ignição da nossa formação energética. Uns falam que depois que você tem mais idade, né, na formação, mas é ali que parte nosso start para a vida existencial nessa dimensão. É ali que parte a energia, que começa tudo. Todo o nosso mapeamento já está sendo feito. Tanto que quando nós falamos sobre a formação do ser humano, se constrói primeiro a estrutura dos chakras e depois vem a formação do corpo. É maravilhoso. Só que poucas pessoas, né, nessa dimensão dão valor ao campo energético, que costumamos chamar, né, os nossos interagentes já conhecem, que é a inteligência espiritual, que está alojada na nossa fonte, que é o coração. Então, é neste momento que começa a acontecer tudo na nossa vida, só que de uma forma inconsciente. Porque a consciência ela só vai aparecer em nós quando nós já estamos fora do útero da nossa mãe. Mas enquanto isso, está sendo gerada toda a nossa estrutura de DNA, toda a nossa formação biológica, fisiológica para a construção do nosso corpo. E é nesse fator que nós questionamos muito. A primeira parte da nossa educação acontece já no útero da mãe, e não quando a criança nasce. Como esses dias, como eu fiz, né, fiz aniversário ontem, né? E para muitas pessoas eu falei, mas eu já nasci fazem 9 meses. Foi quando nós aparecemos nessa dimensão. Mas pela cultura, nós fazemos aniversário quando nós nascemos, né, da nossa mãe, né? Então, mas a minha consciência, o meu coração fala: Levi, você já nasceu há 9 meses atrás. Apenas foi uma passagem que você fez, um início, um ciclo existencial na parte de fora, né, de um ser humano, de um útero, né, que é a nossa mãe. Então, é nesse processo que nós precisamos prestar muita atenção, né? Até que ponto nós conseguimos levar em consideração
consideração esses aspectos da vibração, da frequência energética. Opa, teve um tropeço aqui. Mas vamos lá. A frequência energética ela está muito ligada aos nossos fatores do campo, né? Nós aqui no Uno Equilibrium sempre comentamos, né? Primeiro nós fazemos um contato energético com a pessoa, depois é que nós fazemos o contato físico. E aquele momento que você tem uma percepção, parece que não está batendo o santo, parece que aquela pessoa não tem nada a ver eu com ela. É nessa hora que você precisa ter uma consciência mental de que naquele momento ou você não está bem, ou realmente a pessoa também não está bem. Então, quando a mente dela sofre, quando o corpo está sofrendo a parte que é somatizada, vibra no campo energético. Então, sempre precisa estar atento ao seu modo de pensar e agir. Porque conforme você pensa, conforme você age, e tudo isso é reverberado no seu campo energético, e ele tem uma inteligência que reverbera numa distância, né? Nós falamos aí pela radiestesia, nós podemos medir até de 2, 3, 4. Jesus Cristo tinha um campo energético de 7 metros, né? Que é relatado. Então nós somos percebidos já bem antes, às vezes, de sermos vistos. Né? Às vezes você está de costas e de repente você tem um pressentimento que algo está te afetando. Às vezes você olha para trás, aquela pessoa realmente está olhando para você. Isso é um canal energético aberto, uma frequência energética que está aberta. Então, isso é uma inteligência que está acontecendo. E nós não acreditamos nisso, né? Nós queremos falar, queremos tocar. E normalmente o sutil ele é muito mais forte do que a gente pensa em relação à reverberação, à ressonância dos átomos entre os campos dos seres vivos. O animal tem, a planta tem, né? Os cristais também existe um campo energético. Então todos eles existe um campo energético in natura, do seu DNA. E é nós, com o nosso comportamento, que preenchemos esses campos, de acordo com o nosso pensamento, com o nosso modo de agir. Então, o maior medo que nós precisamos ter, né, em agir com o dia a dia não é de ter ação corporal, mas sim o que nós estamos pensando, como nós reverberamos esse pensamento no nosso campo e como ele é reverberado em outros campos. Aquela sensação de você pensar em alguém, daqui a pouco ele liga para você, a sua mãe a mesma coisa. Essas canalizações energéticas, essas assinaturas quânticas acontecem assim. O campo energético ele é atemporal e não existe distância. Então é muito importante que nós tenhamos cuidado com o nosso campo, a forma de pensar principalmente. Se eu penso, reverbera. Se eu falo, aumenta mais a reverberação dessa energia que eu estou passando. E se eu agir com o corpo, aí sim ficou mais forte ainda. Então, para a gente só ter um fechamento dessas situações, moçada, gente, desculpa. Gente,
nós temos a mente, temos o corpo e temos o espírito. Esses 3 pilares, eles precisam estar em união, eles precisam estar em formação. Nós vemos pessoas, por exemplo, que às vezes ela tem um corpo excelente, um corpo forte, bonito, estético, mas você vai conversar com ela, a mente dela, né, não tem aquele equilíbrio. Ou você vai conversar com uma pessoa que tem uma extrema energia, uma energia boa, tudo, mas você percebe que o corpo dela também não está tão bem. A sua mente também tem vícios, né, certos exageros. E às vezes você pega uma pessoa extremamente inteligente, conhece de tudo, mas você vê que tem falha no corpo e a sua energia também tem as suas divergências. Então, o excesso de atitudes com esses campos, com esses pilares, também complica, é um fator complicante para a saúde longeva de nós seres humanos que vivemos neste planeta, nessa dimensão. A recomendação que passamos é o seguinte: precisa procurar o equilíbrio desses 3 pilares, né? Você precisa buscar a sua mente para buscar conhecimentos novos. É interessante você buscar conhecimentos assim, dos mais simples que tem, dos mais sofisticados. Você precisa variar esse range de conhecimento. Não é ser especialista em um conhecimento só. Você precisa buscar novas formas, né, de conhecimento para que você amplie os seus arquivos de conhecimento e ter para você poder entender a vida melhor. Isso é importante. A parte física precisa buscar um comportamento de movimento, de alegria, de lazer, colocar o corpo em movimento, mas não precisa ficar bitolado em um tipo de exercício só uma modalidade, cobra performance. Não, nosso corpo não precisa de ser cobrado. Você não é nenhum atleta de performance que está fazendo dinheiro com isso. Isso é uma situação que nós pegamos muito com as pessoas hoje, entendeu? Então precisa ter um respeito com o corpo. É muito importante. E a parte espiritual, ela harmoniza tudo isso aí. Então você precisa buscar uma filosofia religiosa, uma filosofia que traga o resgate do seu coração para essa fé. Uma fé que traga essa fluência energética, que faça você vibrar nessa fluência, né, em harmonia com seu corpo e com a sua mente. Então tudo é uma união, são 3 colunas, né? Nós chamamos até da tríade da longevidade. Quero mandar um abraço aqui para a Sônia. Muito obrigado, Sônia, aqui de Santo André, né, parabenizando pelo meu aniversário de ontem, né, por essa passagem, né? Muito obrigado, Sônia, seja muito bem-vinda. E quero também estar respondendo aqui uma pergunta, né, da Márcia Sayuri. Como acontece então essa conexão que você comentou de que se eu penso em alguém, esse alguém pode entrar em contato comigo? Sendo assim, se eu pensar bem ou mal, isso pode ser transmitido? E como poderíamos nos cuidar e atentar quanto a isso? Bem,
Se pensamos, transmitimos. São dados que estão sendo transmitidos. Porque são os átomos, são as partículas que estão em movimento. Então, se você conhece alguém, você já teve o contato com alguém, se você tem uma assinatura de alguém, se você tem dado ou alguma coisa que está ligado a essa pessoa, com certeza o seu pensamento ele vai ser muito bem transmitido e alinhado a isso. Então, o seu pensamento, se ele, nós vemos muito isso, cura à distância, você está orando por uma pessoa, você está transmitindo bons pensamentos. Se você agir com esse pensamento na fé, no foco e na anuência, quer dizer, você não desconfiar e você colocar energia nisso, com certeza a outra pessoa, o outro ser, vai receber isso com uma força tremenda. Tanto se você desejar o mal, como desejar o bem, intencionar o bem. Então isso funciona mesmo. Agora, a qualidade dos seus pensamentos são muito importantes para que você consiga transmitir isso com fidelidade, com a fé, foco e anuência. Quer dizer, anuência é você não desconfiar, você não, eu acho que vai dar, não. Você já complicou todo o seu foco e fé, né? Então isso é muito importante. Sendo assim, se pensar bem ou mal, pode ser transmitido? Com certeza, Márcia. Com certeza. Se você pensa mal, você está transmitindo. E, consequentemente, somatizando também essa maldade nas suas células. E vai gerando o quê? Uma doença nos seus órgãos. E quem que vai ser mais atingido? Os seus órgãos mais fracos. Tá? E como poderíamos nos cuidar com isso, né? Já existe aquela famosa frase curtinha, né? Orai e vigiai. Sempre estar atento com seu comportamento mental. Porque se você não direciona a mente com pensamento positivo, se você não força a sua mente para um pensamento positivo, com certeza você vai fazer isso vibrar no seu campo. E pensando numa pessoa, direcionando esses pensamentos para outra, com certeza a outra pessoa também vai ser atingida. Vai ser atingida de uma forma negativa ou positiva, dependendo do seu tipo de pensamento. Então, é aquela lei da causa e efeito. O que eu semeio, eu vou colher. Então, se eu semeio bem, eu vou colher o bem. Se eu semeio o mal, com certeza também eu vou estar colhendo o mal, porque são frequências direcionadas com seus devidos endereços sutis. Agora, se você pensa, as orações funcionam muito bem, né? As terapias, né? Onde a pessoa começa a trabalhar, alinhar os seus campos, né? Seus pilares, buscar, né? Assuntos positivos com as pessoas, deixar de reclamar, principalmente, moçada, gente, o pessoal, vocês precisam parar de ficar reclamando. Isso isso aí, ele cria um campo tão, né, denso à sua volta, que vai ser transmitido aos seus órgãos e, consequentemente, vai ser instalado um tipo de doença em você e que vai ser difícil ou não para ser retirado, para ser reorganizado, não tirado, reorganizado, porque foi você mesmo que arrumou isso aí. E às vezes nós preferimos ter culpa do que responsabilidade de ter feito isso. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Alexandre Dias e Normalice, que estão prestigiando a gente lá de Interlagos, São Paulo. Seja bem-vindo, Alexandre e Alice e Normalice. Cadê a tia Ana? Então, precisamos prestar muita atenção
com relação aos nossos comportamentos, principalmente quando começamos a pensar sobre doenças. Aquela dica quando você vai visitar pessoas doentes, né, que estão acamadas, não precisa reforçar aquilo na cabeça dela, né? Precisa ter uma mente mais positiva, mais assim criativa, né? Desenvolvendo a energia dessa pessoa para que consiga ter atitudes novas. Isso é muito importante. E agora fique com um pouquinho mais de música. Já já voltamos para finalizarmos o programa. Já está chegando no final.
Olá, estamos de volta para a parte final, mas não podemos deixar aqui de lado, né? A Flávia pergunta, vamos lá, o que ela está perguntando aqui? Cadê, Flavinha? Estou buscando as mensagens porque lotou, gente, lotou aqui o nosso WhatsApp, muito legal. Vamos passar um pouquinho só do horário. Estamos sendo cobrados aqui pela direção. Mas vamos lá, deixa eu fazer a pergunta aqui. Vamos lá. Interagentes. A Flávia pergunta como podemos fazer para proteger o coração, né, dessas energias, né? Flávia, a primeira coisa que tem, né, não dá para falar nesse programa porque ficou muito em cima, né? E o assunto é um assunto que dá para fazer vários programas sobre a inteligência espiritual. Mas a recomendação principal, né, é sempre vibrar mesmo naquele potencial do coração, né, do amor, né, incondicional, se eu gosto da pessoa, não é da pessoa, eu gosto do ser, eu gosto da essência da pessoa. Então a minha energia, o meu amor transcende isso aí. Então é muito importante nós nos educarmos com a intenção da inteligência espiritual. O ser em si, né, o ser humano, que é dotado de inteligência e corpo, ele precisa ser reeducado a pensar diferente com seu coração, né? A gostar, a amar as pessoas incondicionalmente, tá? Então fica aí, né, a recomendação para você. E quero deixar aqui, né, deixar nosso agradecimento a todos vocês, né? Não vou agora citar os nomes porque tem bastante gente. Isso nos engrandece muito, é um sinal de que, né, vocês têm esse carinho e esse amor incondicional para conosco. Então deixo aqui para vocês, né, o maior carinho do mundo. Eu e a nossa diretoria, a nossa coordenadora, né? Ela não gosta que fale o nome, mas ela está aqui sempre no meu pé, né? Ela está ajudando, participando ao meio para que nós consigamos fazer esse primeiro programa com mais tranquilidade e ser mais audível para vocês, tá? Então, nós do Núcleo Uno Equilíbrio agradecemos plenamente o carinho, né, e a paciência e o afeto de vocês. E queremos deixar aqui, né, o nosso endereço. Procurem, né, depois o site www.levesdias.com.br. Logo vocês vão ter materiais bacanas lá. Já existe lá também um material em audiocast do Miscelâneo Sounds, né, com a Márcia Sayuri tocando os flashbacks, né, muito legal. E esse programa logo ele vai estar no nosso canal Leves Dias, né, no YouTube. Você vai poder ouvir também na íntegra, tá bom? E temos que ir embora, mas tenha certeza que na próxima quinta-feira nós vamos ter assunto novo. E é muito legal, participe com outras pessoas, peçam para elas também participar com a gente. É muito legal, vamos ampliar essa malha do bem-estar, tá bom? Felicidades, muita energia positiva para cada um, uma excelente noite de sono. Para outros países, né, também seja um bom dia, uma boa tarde. E para outra dimensão também que seja tudo de bom, ok? Sucesso! Núcleo Uno Equilibrium. Vivências terapêuticas holísticas. Você ouviu Momento Uno Equilibrium.